um dia que nós temos para, na presença do Senhor, encerrar esse dia louvando o nome do nosso Deus, engrandecendo, bendizendo, glorificando, exaltando, enaltecendo o nome do nosso Deus, porque Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória. Os que puderem, vamos ficar em pé e vamos ter uma palavra de oração, começando assim o culto desta noite. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor por cada um de nós aqui presente, por aqueles que estão conosco assistindo através desta live. Amém. Pedimos a tua bênção para cada vida que está ouvindo e participando deste culto. Amém. Ó Pai, que nesta noite possamos entoar louvores ao teu nome. Amém. Nesta noite, ó Pai, possamos ouvir da tua palavra. Amém. E que, ó Deus, a tua palavra possa fazer um efeito grande em nossas vidas. Amém. Possamos sair daqui, ó Deus, com nossos corações repletos de alegria e cheios, Senhor Deus, do teu amor, da tua comunhão, para que possamos, ó Deus, durante esta semana e em todo o nosso vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Amém. Toma, ó Pai, cada coração nas tuas mãos aqui nesta noite. Amém. E ajuda-nos a te louvar com alegria. Amém. Porque o Senhor merece todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Fique conosco, Pai, abençoa todo o teu povo em todo lugar. Amém. Que esteja nesta noite anunciando a tua palavra, Amém. louvando o teu nome. Que haja alegria e salvação Amém. daqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus. Amém. Pai Santo, fique conosco, que a tua graça e a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos entoar o hino de número 226, Dá Teu Coração, 226. Dos hinos aqui desta noite, nós vamos ter o acompanhamento do nosso irmão Eduardo, e com 3 hinos, e o outro nós cantaremos com violão. Dá Teu Coração. Queres do teu pecado vencer, dá teu coração a Jesus. Queres também triunfar por receber, dá teu coração a Jesus.
Ainda nós vamos cantar o hino de número 208. E eu gostaria de chamar as irmãs que venham aqui nos ajudar. O irmão Eduardo vai acompanhar e eu vou acompanhar com o violão.
Irmãos, ainda em pé, nós vamos fazer a leitura bíblica em Jeremias capítulo 31, de 1 a 9. Eu começarei com o versículo 1, os irmãos repetirão com 2 e assim sucessivamente. Eu, os versículos ímpares, os irmãos os pares, e quando chegarmos no versículo 9, todos nós leremos juntos, que diz assim, Jeremias 31, 1: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adultos e sairás com o couro dos ciganos. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. E eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para mim. Todos virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Amém. Eu gostaria que o pastor Jonas orasse neste momento. Vem aqui, por favor, pastor Jonas, e nos traga uma palavra de oração. Bendito e glorioso Pai, Senhor nosso Deus. Amém. Te agradecemos pelos louvores já entoados, pelos instrumentistas que exaltaram o teu santo, bendito e glorioso nome. Amém. Te agradecemos pela tua presença inequívoca em nossos corações neste momento. Pedimos a Deus que a tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades. Amém. Que os enfermos sejam curados e que aqueles que estão desanimados possam voltar a ter ânimo neste ano de 2026, para poderem estar conosco todos os dias da nossa vida. Abençoa também aqueles que viajaram, que ainda não regressaram, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda nós vamos cantar o hino de número 331, Glória do Porvir.
E nós vamos para os avisos. O pastor tem a palavra para os avisos. Irmãos, na quarta-feira o nosso culto de oração, 19 horas, uma hora de culto, creio que não é cansativo para ninguém. E no domingo continuaremos o estudo sobre escatologia. Começamos hoje um estudo sobre a volta de Cristo e os acontecimentos que antecedem a sua volta. No domingo próximo, dia 25, teremos aqui a comemoração do aniversário da nossa igreja, 57 anos de organização. Nós vamos ter aqui a presença da igreja, a participação da Igreja Batista do Jardim Minnesota, do pastor Alex. Toda a programação ficará sob a responsabilidade deles. O pastor Alex vai ser o orador, vai trazer a palavra de Deus. Então nós conclamamos os irmãos a convidarem pessoas, visitantes, irmãos, quem sabe de outras igrejas, para estarem conosco naquela ocasião. E depois do culto nós teremos um momento de confraternização. Tá bom, irmãos? Estejamos em oração. Na quarta-feira estaremos aqui especificamente orando por isso. E durante a semana nós conclamamos os irmãos a estarem em oração por este importante evento, próximo domingo, às 19 horas, com a participação da Igreja Batista do Jardim Minnesota. Algum outro aviso? Pelas mulheres, não temos? Só esse então. A irmã Sônia estará apresentando os nossos visitantes esta noite. Graça e paz, irmãos. É com grande alegria que recebemos aqui os nossos visitantes, né? Temos o Eduardo. Quem é o Eduardo? É o nosso pianista, né? Que estava brilhantando aqui o nosso culto. Muito obrigada, Eduardo, pela sua presença. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Genro do pastor Jonas e da nossa irmã Jacinta. Temos a Graziela, a filha deles, né? Muito obrigada, Graziela, pela sua presença, viu? É com carinho que recebemos você aqui.
Temos o Paulo Eduardo e o Timothy. Oh, Paulo Eduardo é o que vai aí tocar o oboé, né? Nosso músico, muito obrigada, viu? É o oboé? Clarinete. Então tô ruim, viu? Tô ruim. Pensei que era o oboé. Mas, seja o que for, com certeza eu já te vi tocando ali, achei maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. Também ali, ó, é o Timothy. Muito obrigada, viu, Timothy? Que Deus abençoe sua vida. É com grande alegria que recebemos essa família aqui nesta noite. Temos também o irmão James, lá atrás, da Igreja Batista da Graça, correto? Muito obrigada, irmão. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Seja sempre bem-vindo em nome de Jesus. A cidade? Osasco. A cidade Osasco, não está aqui. Mas muito obrigada pela sua presença. Temos mais aqui visitantes. A irmã quer apresentar, por favor, irmã? Jonas Júnior, seu filho de vocês. Oh, muito obrigada. A Juju? Júnior aí. Alessandra, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Enche o nosso coração de alegria, temos essa família aqui maravilhosa. Tenho certeza que não somente o coração do pastor Jonas, como da irmã Jacinta, que deve estar, né? Bastante feliz o nosso coração, os nossos corações também estão muito felizes com a presença de vocês aqui conosco. Sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que não temos mais ninguém. E todos os demais irmãos aqui presentes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Graças a Deus, irmãos, uma alegria. Aqui a família do pastor Jonas, da irmã Jacinta conosco, abrilhantando aqui o culto desta noite. Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos mais uma vez em pé, vamos cantar um cântico que tem como título Muito Além do Sol. E durante o cântico deste hino, desta música, nós vamos dar oportunidade aos irmãos que vieram preparados para entregarem seus dízimos e ofertas enquanto cantamos este hino. Irmãos, desculpe, irmão Agenor. O nosso irmão Reginaldo está pedindo para avisar aos irmãos que ele dispõe de envelopes destinados a missões. O envelope de missões é de cor verde. O envelope de dízimos e ofertas é de cor amarela, tá bom? Então, irmão Reginaldo, quem quiser pode procurar. Aqui nos gasofiláceos estão as cores. Exatamente. Para definir. Esse mundo
convidar o pastor Joel para fazer uma oração agradecendo os dízimos das ofertas. Oremos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pelas condições que nos dás de podermos ser cooperadores no teu reino. Amém. Ajuda-nos, Pai, dando-nos os recursos para que continuemos cooperando, contribuindo como servos nessa obra tão gloriosa. Amém. De difundir o Evangelho, de fazer Jesus Cristo conhecido a todas as nações. Amém. Abençoe o teu povo, dando-lhes as condições para que todos o tempo eles continuem contribuindo com alegria. Amém. E com singeleza de coração. Amém. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém. Sentem-se, meus irmãos, por favor, e agora nós vamos ter as partes especiais esta noite. Nós vamos, neste momento, ouvir as nossas irmãs Jacinta e Célia, que estarão louvando a Deus com um dueto. Depois a irmã Selma com a poesia. E por último, o irmão Eduardo e Padu, aqui no instrumental.
Senhor esta poesia que se chama Prece da Voz Missionária. Senhor, que em tua grande onipotência criaste o céu, a terra e o mar profundo, que pelo amor e pela onisciência estás em toda parte neste mundo. Senhor, que o dia e a noite separaste, fazendo a luz do sol raiar bem cedo, que docemente os montes coroastes com a folhagem verde do arvoredo. Senhor, que no azulino firmamento estrelas mil mergulhas no luar, que lindas flores bordas no momento e aves semeastes pelo ar. Senhor, que ao homem deste o dom da vida e atendes sempre ao triste em aflição, que ao pecador em sua ingente vida concedes pela fé a salvação. Aquece o coração da humanidade, relembra os homens que os fizeste irmãos, fazes vencer com Cristo em amizade, unindo com carinho as suas mãos. Inspira-nos também o amor profundo, para levarmos com firmeza a cruz, qual sal da terra, qual luz do mundo, vivendo o Evangelho Santo de Jesus. Senhor, com simpatia e com bondade, responde esta oração e envia lá dos céus à humanidade a paz que falta a cada coração. Amém. Agora vamos ouvir o Eduardo Padu.
Deus continue abençoando a vida desses músicos, nos trouxe esse bela música. O pastor Joel está com a palavra, vai trazer a mensagem sobre conceitos bíblicos sobre motivação humana. Deus abençoe o pastor Joel na transmissão da palavra. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Sem ela, o culto não tem sentido, é vazio, inócuo, mas com a palavra de Deus nós estamos realizados. Nós vamos abrir na 1 Samuel, capítulo 13, Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 13. Convidamos os que puderem, quando se canta o nacional, fica de pé, não é? Todo respeito, e aqui estamos com a palavra de Deus aberta. 1 Samuel 13. O ano reinara Saul em Israel, o segundo ano de seu reinado sobre o povo. Escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas, e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. E Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isto, os hebreus, todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos olhos dos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos muros, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gibeá e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor, e etc. Depois nós comentaremos o texto, os versos seguintes. Que Deus aplique aos nossos corações a leitura de sua palavra. Assentai-vos, amados. Irmãos, motivação humana se dá quando nós decidimos servir a Deus, quando nós decidimos tomar posse das armas para a luta que temos contra os poderes das trevas. Observem, irmãos, aqui nesse texto e nos versos seguintes, ele fala de algumas peças ou implementos ou acessórios. Por exemplo, se os irmãos lerem mais adiante, vão encontrar uma peça chamada relha, peça de ferro na roda dos carros de bois, e também a aguilhada, que era uma vara
comprida com ferrão na ponta, usada para tanger os bois. Jamais eu queria ser um boi. Além de carregar tanto peso, tem que sofrer essa aguilhada, né? Paulo fala desse aguilhão lá em 1 Coríntios, né? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, irmãos, nós estamos engajados numa grande luta contra os filisteus espirituais do mal. Nós temos que usar as armas que o Senhor tem colocado ao nosso dispor, mas para isso é importante que saibamos usá-las. Nenhum aspirante à carreira militar entrou no quartel sabendo manejar as armas que lá existem. Foi através de muito treinamento que aprenderam. A vida é dura, difícil e sacrificial, e numa guerra a luta sempre envolve inimigos. Nenhum exército luta contra si mesmo. E o apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças do mal, formadas por seres espirituais que eternamente serão nossos inimigos. Nunca haverá tréguas aqui, enquanto aqui vivemos. Não tem como reverter esse quadro, ou seja, Satanás e seus anjos se tornaram nossos inimigos. Eles decidiram, por decisão própria, ser inimigos de Deus e, consequentemente, inimigos dos filhos de Deus. E esta guerra começou lá no Éden e vai se estender até o final do milênio. Agora, por que achamos, dentro de nossa perspectiva humana, que Deus deu tanto tempo para os nossos inimigos? Por que Deus não os destruiu? A diferença, irmãos, entre a nossa visão de tempo e da eternidade e a de Deus é que nós mudamos com o tempo, mas Deus não muda. E Moisés, no Salmo 90, esse Salmo é de Moisés, né, ele fala sobre isso, né? A expectativa de vida nossa é de 70 anos, mas se alguns pela sua robustez chegarem a 80 anos, o que lhes resta é canseira e enfado. Mas, irmãos, Deus não sofre o que nós sofremos, essa humilhação de passarmos ou de nos limitarmos ao tempo e ao espaço. O texto de 1 Samuel não nos fala de armas, interessante, mas nos fala de ferramentas. Por causa da rebeldia de Saul, que aproveitando a função de rei, ele fez uma coisa errada. Ele ofereceu sacrifício, o que era da alçada exclusiva do sacerdote, e a hegemonia agora era dos filisteus, ou seja, eles tinham o controle da situação, e eram eles que ditavam as regras. Que vergonha! Tudo por causa da arrogância de Saul, e por causa disso Samuel o reprovou. Vamos ler os versículos 11 a 14. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo, não disse para Deus, falou para si mesmo: agora descerão os filisteus contra mim e a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Mentira! E forçado pelas circunstâncias, ofereci sacrifícios. Cuidado, irmãos, quando você estiver cercado
de situações adversas, não use esse contexto para fazer algo que venha envergonhar o nome de Cristo. Ele diz que fez forçado pelas circunstâncias. Mas onde estava Deus nesta hora? Que prometeu estar com Saul, custasse o que custasse. Não importava o número, a quantidade, a força bélica dos inimigos. Deus prometeu e Deus honra com a sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre quando nós honramos ou quando nós colocamos a nossa fé nessas promessas gloriosas de Deus. Israel estava em desvantagem numérica e belicamente. Só lhes restavam algumas ferramentas e assim mesmo cegas e emboltadas. E como enfrentar um exército inimigo? Versículo 5: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, e não eram poucos, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. O apóstolo Paulo, irmãos, experiente que foi em tantas guerras contra grandes inimigos, ele pode nos passar sábias instruções de como manejarmos as armas que Deus coloca ao nosso dispor. Abram suas Bíblias na segunda epístola a Timóteo, a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, de 3 a 6. Porque embora andando na carne, não militamos, é uma palavra da área militar, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, por isso que tem o militar, né, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Irmãos, a insensatez de Saul e sua atitude arrogante deixa o povo inseguro e medroso. O povo precisava de liderança num momento tão crucial, num momento tão importante, cercado de inimigos belicamente poderosos. Nesta hora, o líder tinha que estar à frente, primeiramente dependendo de Deus. É verdade, somos minoria, mas no conceito de Deus, maioria, sou eu e Deus. Não importa quantos inimigos existam ao nosso redor, não importa. Vamos abrir segundo Crônicas, capítulo 10. Segundo Crônicas, capítulo 10, de 3 a 6. Olha a diferença entre Saul e Ezequias, né? Segundo Crônicas 32, versículos 7 e 8. Sede fortes, a palavra de um líder
capaz, de um líder seguro, um líder que sabe aonde está pisando, um líder que depende de Deus para tudo. E ele então transmite, ele injeta nas veias daquele povo uma injeção de encorajamento. Sede fortes, corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Amém? Amém. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está com eles, no conceito de Deus, na avaliação de Deus, maioria. Não é quantidade, mas maioria. Sou eu e Deus, Deus e eu somos maioria. E ele, o versículo 8, diz: com ele o inimigo está ao braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo recobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. É disso que estamos precisando nos dias de hoje, de ânimo, de encorajamento. Nós presenciamos gente pessimista, que não alimenta mais esperança de dias melhores. Nós estamos vivendo num país, irmãos, onde as perspectivas de vida são negativas. Mas nós, como igreja, nós, como filhos de Deus, temos que injetar nas veias uns dos outros estas palavras de encorajamento. Não temas, porque mesmo que as perspectivas sejam sombrias, mas o nosso Deus está no controle, Ele continua assentado no trono. Amém. A Timóteo, o velho apóstolo, velho porque já estava Paulo, com a idade avançada, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Vamos repetir? Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Não como um coitadinho, mas como um bom soldado de Jesus Cristo. O que é que você entende como um bom soldado? É aquele que está disposto a sacrificar-se, é aquele que está disposto a dar a sua vida pelo seu país ou pelo seu comandante. Irmãos, eu já disse isso aqui na igreja, que numa guerra você não vê soldado indo para uma guerra de camiseta regatas e bermuda. Ele se prepara, ele toma posse da vestimenta própria para uma guerra, porque ele sabe que na guerra ele vai correr risco e ele tem que tomar todos os cuidados, mesmo que seja um país que tenha condições boas para lutar, mas ele precisa tomar as devidas precauções para enfrentar os inimigos. Irmãos, em nossa guerra, a guerra que nós travamos contra Satanás e os seus demônios, seus exércitos, é uma guerra terrível, tremenda. Não vamos subestimar o poder que Satanás tem
Não vamos estar parados achando que com conhecimento teológico, com conhecimento bíblico, com o fato de ser membro de uma igreja, eu já estou preparado para essa guerra. Não! Há necessidade de um entrosamento, de um envolvimento, de uma relação íntima com Deus, de uma dependência profunda. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, eu preciso de Ti. Eu quero ser vencedor, eu quero ser vitorioso, mas eu por mim mesmo não conseguirei. Ajuda-me, reveste-me do Teu poder, reveste-me do Teu Espírito. O soldado de Cristo, ele não recua, ele não retrocede, ele tem o seu uniforme manchado de sangue, mas tem o caráter impoluto e a consciência tranquila do dever cumprido. 2 Coríntios, voltando ao velho soldado Paulo, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 4 a 10. Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência. Como ter paciência? Como ser paciente num tempo tão conturbado como o nosso? É uma paciência íntima, interior, que é produzida pelo Espírito Santo de Deus. O soldado de Cristo, ele é paciente, mesmo cercado de inimigos, na muita paciência, nas aflições. Devemos manter a nossa postura de fidelidade e obediência, mesmo diante das aflições, nas privações, necessidades. Mas será que o nosso arquicomandante, nosso chefe, o nosso Deus, ele permite que o seu soldado, o seu servo, passe por alguma necessidade? Paulo passou. E quem somos nós? E o passar por provações ou privações não significa que Deus virou as costas para nós. Não, Ele está nos permitindo alguma coisa, Ele quer nos ensinar alguma lição. E sabemos o quê? Que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém. Não aprovamos a teologia da prosperidade, não. Passar por privações, por lutas, por enfermidades, por problemas, não significa que Deus virou as costas. Ele continua no mesmo lugar, Ele continua agindo do mesmo jeito. Ele tem nas suas mãos o controle de nossas vidas. E tudo que acontece conosco é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado, é para o nosso aperfeiçoamento. E nós vamos crescendo, e vamos crescendo, e crescendo até o dia quando chegarmos à estatura completa de Cristo. Nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, jejum forçado, né? Faltava comida às vezes, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade. Aí ele já parte para o fruto do Espírito, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos,
como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como que castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém. Isso aí é você e eu, sabia disso? Você e eu estamos inseridos nesse contexto aqui. Não reclame, meu irmão, não reclame, minha irmã, quando vierem as vicissitudes da vida, os sofrimentos, os problemas. Não reclamem. Não perguntem para Deus. É outro erro que nós às vezes cometemos, é de perguntarmos para Deus: por que, Senhor? Talvez você já caiu nessa fraqueza de estar passando por uma situação de vida. Por que, Deus? Logo comigo. Quem é você? Quem sou eu? Para não passarmos por estas coisas, irmãos. E outra coisa, se você perguntar para Deus por quê, você vai ficar esperando aí até a morte e ele não vai responder. Porque Deus não tem obrigação. Ele é soberano, Ele é o Senhor. Ele sabe o melhor para nós. Ele permite as situações, nossa vida. Lembra do espinho na carne? 2 Coríntios capítulo 12. Paulo orou, insistiu 3 vezes. Teimoso, né? Não é fácil sofrer, irmãos. Não é fácil ter uma enfermidade por tantos anos, por longos anos. Não é fácil tomar remédio para diabetes, para pressão alta, para colesterol, para isso, para aquilo. Não é fácil. Se você perguntar para mim, é fácil, pastor? Não é. Nunca foi e jamais será. Mas olha, irmãos, a resposta de Deus para Paulo: a minha graça te basta. Repita comigo: a minha graça te basta. É o suficiente, Paulo. Vamos parar por aqui? Eu não tenho obrigação de lhe dar explicações, Paulo. Aprenda a conviver com a minha graça. Depois que você aprender a conviver com a minha graça, volte aqui para conversar comigo, para a gente bater um papo. Mas enquanto você não aprender, Paulo, você vai continuar sofrendo. E é o problema de alguns crentes, irmãos, que sofrem desnecessariamente. Porque ao invés deles aprenderem de Deus, por que ele está passando por aquilo? Ah, Deus tem um objetivo, Deus tem um motivo. Ele sabe. Na economia de Deus não há desperdícios, não há. Sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem dos que amam a Deus, até a morte. Paulo chega a dizer que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Amém. Tenha a sua consciência limpa de não estar fazendo algo que prejudique a ação do Espírito em sua vida. Tenha essa consciência. Nós somos fracos, você está sujeito a cometer algum deslize. Eu já cometi tantas vezes, você com certeza já cometeu tantos deslizes na vida cristã, de precisar muitas vezes pedir perdão. Deus me perdoe por isso. Eu falei algo que eu não deveria ter falado, eu pensei algo que eu não deveria ter pensado, eu agi de uma forma que eu não deveria ter agido. Senhor, me perdoe. Mas, irmãos, nós estamos num processo de aprendizagem, nós estamos aprendendo na escola de Deus, na faculdade de Deus, nós estamos aprendendo, e esse aprendizado não vai se encerrar até aquele dia quando essas 2 janelinhas aqui abaixarem e nunca mais subirem. No dia em que a sua família for ao cartório para pegar a sua certidão de óbito, naquele dia, não precisa mais. Pronto, acabou.
Mas enquanto estivermos piscando essas duas janelinhas aqui, irmãos, a luta continua. Continua. Ah, irmãos, eu tenho inveja no sentido, como é que diria? Me faltou agora o termo para... Inveja santa? Não, inveja daqueles que dizem que chega o crente, chegou a hora em que ele não sofre mais, em que ele não vai adoecer mais, em que ele não vai passar mais por necessidades. Não, não tem inveja não, porque é uma doutrina espúria, é uma doutrina, não é? Que não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico. Enquanto aqui nós vivemos, nós vamos enfrentar as vicissitudes da vida, os problemas, as enfermidades, a velhice, o cansaço. Irmãos, essas são as implicações de uma vida que só depende de Deus e da sua palavra e de suas promessas. No versículo 5 do capítulo 6 de 2 Coríntios, Paulo fala: porque quando chegamos nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Paulo, olha quem foi Paulo. Ele chega ao ponto de dizer isso, quem somos nós, irmãos? E ele fala no versículo 6, muda tudo, todo o cenário. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Um a outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, Isaías 41, seja um encorajador, seja um acendedor de tições, faça com que os tições fumeguem, acendam, faça isso. Não chegue lá e injete mais desânimo nas vezes dos irmãos. O irmão chega para você e diz: rapaz, a coisa está feia, rapaz, olha, só negativismo, só experiências negativas, e você abana a cabeça e diz: é verdade, irmão, você tem razão. Acabou, irmãos, você está sepultando o irmão antes da hora. Não, quando algum irmão chegar para você e começar a falar essas coisas, diga para ele: irmão, Deus continua no controle de tudo, Deus continua no trono. Amém. A sua vida é preciosa aos olhos de Deus, isso não está acontecendo por acaso. Ele tem um propósito e você está cada dia aperfeiçoando a sua fé através da dor, através do sofrimento, através das provações. Portanto, meus queridos irmãos, encerrando esta mensagem, eu deixo esta palavra de encorajamento para você. Não desanime e não injete nas veias de ninguém o desânimo. Seja um acendedor de tições fumegantes, seja um tição fumegante nas mãos de Deus para ajudar os que estão caídos, os que estão prostrados, os que estão precisando de uma mão amiga para levantá-lo do seu desânimo, da sua queda. O Senhor quer usar você, a sua influência e o conhecimento que você já adquiriu da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar, irmãos, o hino 403, o hino que fala de alegria. Eu alegre, vou em sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, vivo sempre alegre, Cristo me salvou. Amém. Te mandei na escuridão, mas Cristo me
face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim e o pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz, desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém. A nossa nova divisa. Antes da nossa divisa, irmãos, nós pedimos as orações dos irmãos que na terça-feira estaremos indo a São Paulo para a renovação do visto do Daniel. Se ele tivesse, nós não sabíamos disso, se ele tivesse menos de 14, não precisaria, faríamos, né, à distância, mas pelo despachante. Mas como ele já completou 14, agora é presencial, ele precisa estar lá. E os irmãos sabem como as coisas estão difíceis agora, né? Então eu peço que os irmãos orem, eu, Patrícia e o Daniel, e ele não está bem ainda, inflamação. Hoje nós ligamos com um sobrinho que é o Torrino, lá em Minas, e ele receitou mais alguma coisa para ele, não é? Passou mais algumas orientações, e os irmãos continuem orando pela sua completa recuperação. Bom, vamos então recitar o nosso... Aliás, vamos orar, e depois da oração vamos recitar o nosso novo tema para esse ano. Eu vou convidar um membro da família do pastor Jonas, da irmã Jacinta, a vir aqui à frente, não sei quem, mas vamos ver quem viria aqui para nos despedir com oração. Prazer. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, aprendendo mais de Ti, ó Pai, também adorando o Teu santo nome. Amém. E agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Senhor, peço Suas bênçãos, ó Pai, sobre esta igreja, que é uma família aqui na cidade de Paulínia, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, estar conduzindo este rebanho, ó Pai, nas Suas santas mãos. Que o Senhor possa, ó Pai, livrá-los, ó Pai, de todo o mal, Senhor, e que o pastor Joel também esteja, ó Pai, sempre debaixo da tua unção, Pai, conduzindo o rebanho. Senhor, somos gratos, ó Pai, por este culto, e pedimos uma semana abençoada. Pai, essa é a nossa oração, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso tema, nossa divisa: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 31. Não saiam sem falar com os nossos visitantes. Que Deus abençoe a todos. Amém.